Todo empresário sabe que fazer uma contratação é fácil, né? Difícil é manter o vínculo bem resolvido, fazer uma gestão tranquila, manter o clima saudável e, quando necessário, um desligamento também de forma correta, não é mesmo? A verdade, gente, é que entre a contratação e a demissão existe um universo de detalhes que, quando são ignorados, podem trazer muitos problemas, né? Sérios problemas. Bom, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Balcão. Eu sou Elisângela Colodete e no episódio de hoje nós vamos te contar um segredo que poucas pessoas aplicam, viu? Prevenir não é apenas mais barato do que remediar. Essa ação é o que separa empresas que crescem daquelas que apenas sobrevivem. Vamos bater um papo então sobre esse assunto tão relevante agora? Dá uma olhada em quem veio participar com a gente hoje. Está aqui comigo o Conrado de Mambro, que é advogado especialista em direito do trabalho, e também a Fernanda Gomes, que é supervisora de recursos humanos da FEComércio Minas. Sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Obrigado, Obrigada. Elis. Alegria, Fernanda. Gente, vamos começar aqui então, entendendo o que é mito ou equívoco, né, que vocês percebem assim no mercado, quando o assunto é prevenção de passivos trabalhistas. Vamos começar com a Fernanda. Então, Elis, um dos mitos que eu percebo hoje no mercado é o empresário achar que seguir a CLT à risca está isento de passivo trabalhista. Como assim? Porque o passivo trabalhista ele vai muito além apenas só de seguir a legislação. Envolve cultura, envolve engajamento, envolve estratégia. Então, muitos empresários pensam: olha, eu estou seguindo a CLT à risca, eu tenho um contrato de trabalho assinado, a carteira de trabalho está assinada, estou isento de passivo trabalhista. E não está. Então, é um mito, é necessário seguir a legislação, porém vai muito além o passivo trabalhista. Não para por aí, né? Você Não. concorda, Conrado? Eu acho que o que a Fernanda disse tem muito a ver, sim, porque muitas vezes o ajuizamento de uma ação trabalhista é uma decisão emocional. E como você bem disse, né, da admissão até a dispensa acontecem muitas coisas, e especialmente no momento do desligamento. Então, o desligamento mal feito, muitas vezes, é a causa para esse passivo trabalhista aparecer na Justiça do Trabalho. O que eu quero dizer é que, na linha do que a Fernanda falou, é que mesmo a empresa cumprindo a legislação, tendo a documentação bem arquivada, etc., isso não necessariamente é isenta de uma ação trabalhista, porque muitas vezes o empregado se sente desrespeitado ou qualquer atitude mal interpretada, né? Mal interpretada no momento da dispensa, isso pode gerar uma ação trabalhista. Né? Então, na minha experiência como advogado, já vi isso muitas vezes. Uma pessoa que tinha uma boa relação na empresa e aparentemente não tinha nada de insatisfação, mas no momento do desligamento, em razão de alguma conduta inadequada do gestor ou da pessoa encarregada, né, por comunicar a dispensa, ali nasce um conflito. Então, é muito importante, né, para evitar um passivo trabalhista, evitar o ajuizamento de uma ação trabalhista, além do cumprimento da legislação trabalhista, logicamente, que até porque é uma questão obrigatória, mas de ter uma relação saudável, respeitosa, profissional ao longo do contrato de trabalho e especialmente no momento do desligamento. E quais são hoje as principais causas, né, desses passivos trabalhistas, dos processos? Bom, eu diria que na Justiça do Trabalho, se a gente pegar todas as ações que a gente tem na Justiça do Trabalho, eu ousaria dizer que a grande maioria delas, se não todas, nós vamos ter pedidos de horas extras, pedido de horas extras em relação a intervalos não concedidos, intervalos de almoço que não são concedidos adequadamente. A questão do assédio, em suas variadas modalidades, também é algo muito presente hoje nas ações, né? Essa questão relacionada a gênero, a raça, toda essa discussão que a gente vê na nossa sociedade, hoje ela se reflete muito em processos trabalhistas. A gente vê questões relacionadas a desvio de função, acúmulo de função. Então, é um pedido, né? É uma matéria muito frequente em ações trabalhistas. Então, assim, o que a gente pode perceber é que a grande maioria dos temas
nas ações trabalhistas, eles se repetem. Isso independente do setor econômico, seja no comércio, seja na indústria, seja no setor de serviços. Essa questão relacionada a horas extras, tanto a extrapolação da jornada quanto a supressão de intervalos. A questão relacionada ao que a gente chama de dano extra patrimonial, que contempla aí o conceito de assédio, de dano moral, questões relacionadas, como eu disse, né, acúmulo e desvio de função, são questões também muito frequentes. E também a questão relacionada à própria natureza do vínculo. Hoje, e especialmente, né, nos dias atuais, a gente percebe que a figura do contrato CLT, ela tem uma concorrência hoje muito grande, vamos chamar assim, com outros tipos contratuais, né, com contratos de parceria, contratos de prestação de serviço, chamado pejotização. Então, assim, quando a natureza do vínculo jurídico, né, não corresponde à realidade, muitas vezes esse vínculo ele vai ser discutido posteriormente na Justiça do Trabalho, né? Ou seja, aquele prestador de serviço que trabalha, vamos imaginar, como uma pessoa jurídica, como um PJ, ou seja, na aparência são duas empresas, você tem a contratante e a contratada, mas às vezes na realidade, no dia a dia, você tem a figura do empregador e do empregado. Então, esse fenômeno é o que a gente chama no direito do trabalho de pejotização. É um empregado com roupa de PJ. Então, muitas vezes, esse empregado pejotizado, ele vai à Justiça do Trabalho, depois que o contrato dele é rescindido, pleitear a assinatura da sua carteira de trabalho e, logicamente, o pagamento dos direitos trabalhistas que foram sonegados ao longo do período. Então, também é um tema que é muito frequente na Justiça do Trabalho, embora hoje, atualmente, o STF, ele tenha, de certa forma, validado essas contratações alternativas, sabe assim, num passado recente, isso sempre foi considerado fraude. Logicamente, quando era fraude, né? Porque nem sempre você vai contratar uma pessoa jurídica e isso vai ser fraude. Mas quando se tratava, como eu disse, de deixar na aparência, apenas na aparência, como um trabalhador autônomo, mas na realidade ser um empregado subordinado, a Justiça do Trabalho declarava essa relação como fraudulenta e declarava o vínculo de emprego. Hoje isso mudou um pouco. Isso mudou um pouco. Há uma tendência jurisprudencial capitaneada pelo STF de validar outros tipos contratuais. Inclusive, esse tema está sendo debatido atualmente, novamente no STF, é o tema 1389, que é exatamente a discussão, assim, até onde as empresas vão poder utilizar esse contrato de prestação de serviço, seja para o trabalhador autônomo, seja para a pessoa jurídica, né? Esse tema ainda está sendo debatido, né? A gente deve ter algumas novidades aí num curto prazo. A gente vai ter que ficar de olho, né? Com certeza. E como que o RH deve trabalhar isso, na sua opinião, Fernanda, né? Todas essas questões para justamente poupar a empresa, né? Trazer segurança para a empresa, mas também, claro, para os empregados, né? Então, nós precisamos estar em parceria com o jurídico. O RH sozinho, ele não caminha. E formalizar de forma correta. Então, como o doutor Conrado disse aqui, a pejotização, existem muitos empresários que acham interessante contratar o PJ para se isentar dos encargos. Então, o RH em si, ele tem que orientar esse empresário, falar assim: olha, você vai contratar esse PJ, mas ele de fato tem que ser um PJ, porque se tiver que respeitar a hierarquia, se tiver que cumprir horário, já vira um empregado com vínculo trabalhista. Então, o RH ele precisa estar sempre atualizado dessas informações, debater junto com o jurídico da sua empresa para tentar isentar a empresa em si de ter que passar por aquele processo. Documentar contratos, os contratos eles precisam estar bem claros. Atualmente, as pessoas usam muito contrato generalista, né? Então, quando você está atuando no RH de uma empresa, existe um contrato específico que tem que ser debatido ali junto com o seu jurídico para que você possa documentar aquilo de forma correta. Então, eu vejo que é dessa forma que a gente consegue caminhar junto. Tem que estar muito atento à documentação, né? Agora, um pouquinho antes disso, a gente estava falando sobre essa relação de um clima organizacional ruim e os processos, né? O doutor estava falando sobre justamente o momento da demissão, porque isso pode gerar ali, né, um conflito. O que mais gera esses problemas, Fernanda, na sua opinião, hoje?
Olha, o funcionário, como o doutor Conrado até disse aqui, você está lidando com pessoas. Então você depende da situação emocional daquele profissional. Por mais que hoje na nossa contratação, a gente sempre tenta fazer o processo de recrutamento e seleção alinhado com as skills, né? Que é Sim. comportamental e técnicas. Então a gente tenta filtrar ao máximo. Mas você nunca sabe de fato qual profissional que você está contratando. Então hoje, as empresas é necessário investir em clima organizacional. É necessário observar se está tendo uma rotatividade grande, se está tendo um absenteísmo alto, se o controle de horas extras ali está sendo feito de forma correta. Então, acho que o clima hoje, ele é um dos fatores que pode ocasionar em um processo trabalhista, né. Ele não chega a ser, um fator determinante, mas é um dos fatores. Então a gente tem que ter esse cuidado hoje dentro das E é organizações. muito comum a gente ouvir falar, né, assim: "Poxa, essa pessoa é ótima, é um profissional muito bom, mas emocionalmente muito instável, muito complicado". Como que a empresa deve agir nesses casos? Porque isso também gera desequilíbrio na equipe, né? Então, nesses casos, Elis, mapear ali junto com a liderança, né, como que atuar mediante a esses comportamentos. Então nós precisamos ter líderes muito bem preparados para lidar ali junto com esse profissional. E se de fato a gente não conseguir essa sintonia entre emocional e parte técnica, de fato a gente precisa chegar ao desligamento É. e Às vezes é o único caminho sim. possível, né. Então continua sendo aquela uma verdade, né, a gente tem muito mais desligamentos, muitas vezes, pela parte emocional do que por causa Sim, de deficiência técnica, por exemplo, exatamente. incompetência O técnica, né. verdadeiro ditado que a gente até comentou aqui. Pois Muitas é. vezes contratamos pela parte técnica e desligamos pelo comportamental. Pois é. E falando em parte comportamental, a gente tocou um pouco na questão também dos processos, né, envolvendo assédio, moral, enfim. Isso houve um tempo também que se dizia assim: "Ah, é muito difícil um funcionário provar isso, é um tipo de ação muito improvável". É assim ainda? Bom, esse tema, ele ganhou muito espaço, principalmente depois da Constituição de 88, né. Logicamente que é um tema que vem sempre sendo debatido na comunidade jurídica e nas relações de trabalho, mas a Constituição de 88, ela dá uma proteção prevista no artigo 5º da Constituição, né, dos direitos fundamentais, à questão da honra, da imagem, né, aos direitos imateriais da pessoa humana. Então, a partir daí, né, a gente tem uma construção eh, muito robusta, assim, com muita substância a respeito dessas práticas que vão atingir a dignidade da pessoa, né. Então a gente tem cenários onde, assim, por exemplo, empresas que têm uma parte comercial muito agressiva, e esses processos começam a chegar na Justiça do Trabalho. Então, assim, pessoas que adotam o gestor lá, eu sou o gestor da equipe de vendas, eu reúno a minha equipe, e aí tem empresas que faziam, tem casos na Justiça do Trabalho que chegam a ser hilários, inacreditáveis. Assim, coisas assim, da gente colocar, do gestor colocar uma orelha de burro na pessoa, aquela que teve o pior rendimento na pessoa, Que do horror, mês, imagina. de uma equipe de vendas, ou para dançar na boquinha da garrafa. É, assim, sempre a pretexto de estímulo, de ser uma prática motivante, né, mas que na verdade, o fim último talvez seja atingir aquela pessoa mesmo na dignidade dela, na honra dela, né. Então os processos trabalhistas eles começam muito relacionados a essas práticas, bem ligadas à área comercial, atingimento de metas principalmente, né, e uma coisa muito agressiva. Você pode estabelecer metas. O empregador ele pode e deve estabelecer metas e está dentro do poder diretivo da empresa, não tem irregularidade nenhuma. O que eu não posso é expor o empregado ao ridículo, a uma situação vexatória na cobrança dessas metas, né? Ou seja, a cobrança abusiva de metas. E, como eu disse, aí, essa seria uma figura clássica de dano moral, né? De assédio moral. Mas aí hoje a gente vê assédio de todas as ordens, Até né? muito mais sutis, né, e Mais esses são sutis, os mais mais comuns velados. talvez. É. Com certeza, né. Então assim, é como se o assediador ele fosse sofisticando a sua prática para atingir suas finalidades, né. Muitas vezes começa a minar aquele empregado, deixar aquele empregado de lado. Há um conceito até de ócio forçado na justiça do trabalho, direito forçado no direito do trabalho. Exatamente, por exemplo, a pessoa às vezes fica afastada, a mulher por licença maternidade ou uma pessoa que teve que fazer uma cirurgia e ficou afastada durante algum tempo para receber o benefício previdenciário, quando ela retorna à equipe,
o seu gestor, em vez de acolher aquela pessoa e reintegrá-la né, à sua equipe de trabalho, ele coloca aquela pessoa de lado, né? E exatamente esse é o conceito de ócio forçado, ou seja, para atingir aquela pessoa, até forçá-la a pedir demissão de forma velada. Isso tudo né, de uma forma muito sutil. E aí a Justiça do Trabalho já considera isso? Com certeza, né? Essas questões também a título de brincadeira, põe apelidos nas pessoas, né? Então a empresa, na verdade, Fernanda falou bem, assim, o gestor, né, aquela pessoa que existe, que tem um papel de liderança dentro da empresa, e se for numa empresa pequena, onde o sócio é que cuida dessa parte, ou seja, a pessoa que é responsável, encarregada, né, de zelar pelo ambiente de trabalho, pela relação interpessoal, etc., ela tem que estar muito atenta a isso. Né? Tanto que as grandes empresas, hoje, elas têm canais de denúncia, canais de ouvidoria, exatamente para cuidar dessas questões e, assim que tomar ciência de alguma prática que possa eventualmente configurar como assédio, tomar medidas. Logicamente que tem que investigar, tem que pesquisar, porque também chegam muitas denúncias infundadas nesses canais. É isso que eu ia perguntar, até para Fernanda também, né? Como é que o RH... Depois, É, Fernanda, quero essa eu acho que resposta. eu quero ouvir a Fernanda também, É. né? Mas, assim, é sempre uma preocupação, né? Porque assim como chegam denúncias que de fato procedem, chegam também, ou podem chegar, denúncias que não procedem, né? Onde talvez um liderado está insatisfeito com o seu gestor e, de forma anônima, ali expõe aquele gestor também. É uma situação que não corresponde à verdade, né? E a gente pensa muito nessa relação hierárquica, mas também acontece entre trabalhadores ali que estão, né, no mesmo De nível. forma horizontal. Exato, mas aí a empresa tem que intervir também, né? Como que o RH vai cuidar de tudo isso? É uma função e tanto, missão, né? Viu como que é o trabalho do RH? Ai, muito difícil. Não é fácil não, mas, nós temos formas de avaliar. O ideal é ter esses canais mesmo de denúncia, mas também ter um comitê, né, para absorver essas denúncias e avaliar ali junto da equipe, junto ao gestor, o que de fato é real e o que de fato não é real. Então, nós temos essas práticas e não sei se toda empresa adota essa prática, eu penso que é necessário adotar para que a gente possa mitigar, né, algum processo trabalhista. Mas nós temos outras práticas também, como indicadores internos, os indicadores até de engajamento mesmo, os indicadores de rotatividade, os indicadores de absenteísmo. Então tem inúmeras práticas ali dentro do RH para ele caminhar junto e tentar trazer de uma forma leve ali para a empresa de fato. Eu fico pensando, quem está imaginando assim, poxa, Fernanda, o RH sou eu, como que eu vou dar conta disso tudo, né? Eu tenho uma equipe que não é uma equipe grande, mas também para uma pessoa, né, gerir tudo é difícil, então tem esse desafio também para as empresas pequenas, né? Acho que é necessário ter braços, né, e se você não ter braços ali de apoio, se atualizar. O RH é necessário, ele precisa estar atualizado diariamente, porque tudo muda o tempo todo. Não só o contábil que muda o tempo todo, mas o RH, as coisas do RH também, tudo muda o tempo todo, então precisa estar sempre atualizado ali. E essa questão dos processos trabalhistas, assim, isso gera um prejuízo para as empresas, econômico, mas também de imagem? Ah, com certeza. É um dano reputacional, né, que às vezes ele é mais importante, às vezes, do que o dano financeiro em si, né? Hoje a gente vive numa sociedade que se preocupa muito com essa questão do consumo consciente, né? A gente pode trazer isso aí para uma questão do meio ambiente, por exemplo. Empresas que às vezes degradam o meio ambiente, por exemplo, muitas vezes o consumidor deixa de consumir aquele produto em razão daquela empresa não ter esse cuidado com um bem hoje tão caro que é o meio ambiente, por exemplo. E a mesma coisa vale para a relação de trabalho, né? Se você tem uma empresa, por exemplo, que tem ali na sua cadeia de produção uma suspeita, uma alegação de trabalho escravo, por exemplo, né? A própria sociedade absorve isso e deixa de consumir aquele produto, né? Cria uma campanha contra aquela empresa. Então eu acho assim, muitas vezes eu oriento o empresário, né? Às vezes quando a gente vai fazer um acordo na Justiça do Trabalho, ou seja, o conflito já está deflagrado, já existe uma ação trabalhista, e muitas vezes eu falo assim, o que menos está importando aqui nesse momento é o valor da indenização trabalhista aqui que está sendo pleiteado. Lógico, dinheiro é importante, qualquer dinheiro, qualquer R$ 1 é dinheiro. Mas assim, às vezes você conduzir uma determinada situação
olhando a conciliação e olhando que, muito além da conciliação, o que está envolvido, né, exatamente para tentar ali matar aquele problema numa fase inicial, é muito mais importante do que a indenização em si, né? Então, assim, a gente evita problemas relacionados à imagem da empresa, problemas de outras ordens, que, por exemplo, muitas vezes o juiz do trabalho, quando o processo ele é instaurado, as partes não fazem acordo e o juiz vai sentenciar, ou seja, ele vai julgar todos os pedidos que o autor da ação, né, que o trabalhador formulou naquela petição dele. O juiz, quando ele entende que existe alguma irregularidade trabalhista na empresa, ele pode mandar um ofício, por exemplo, para o Ministério do Trabalho e Emprego, para o Ministério do Trabalho lá fiscalizar aquela empresa. Ele pode, conforme o caso, oficiar também o Ministério Público do Trabalho para instaurar algum procedimento em relação àquela empresa, se ela tem alguma prática inadequada em âmbito coletivo. Então, assim, é por isso que eu digo, assim, muitas vezes a ação trabalhista ela é um problema do ponto de vista financeiro, de passivo trabalhista, mas ela também representa outros riscos que a empresa tem que ponderar com o seu jurídico e avaliar se vale a pena ou não correr o risco, né? Porque toda demanda, seja trabalhista ou não, toda demanda judicial implica em risco para as duas partes, né? Então, assim, fazer ou não um acordo, por exemplo, numa audiência, eu penso que, no caso do empresário, ele tem que avaliar os riscos de êxito ou de insucesso daquela ação. Se ele acredita que ele tem condições de provar que aquilo que está sendo pedido não procede, ele não vai fazer uma proposta talvez tão arrojada. E o contrário também seria verdadeiro, né? Ou seja, se há um pedido de horas extras, a empresa não tem cartão de ponto, não tem testemunho, ou seja, ela está totalmente fragilizada no processo, talvez valha a pena investir num acordo maior para tentar fazer o melhor acordo e dar a melhor solução para aquele caso. Mas muitas vezes é importante, como a gente está comentando, ponderar outras questões, né, relacionadas à imagem, relacionadas à inserção da empresa no mercado, né, na sociedade de consumo que a gente vive. Eu acho muito importante, sim. Um outro ponto que é importante, né, a gente tratar aqui é o dos acordos coletivos, né? Como lidar com os sindicatos, com os grupos, né, de trabalho, como é que o RH deve manter essa relação? O RH ele precisa sempre ter uma boa relação com o sindicato e também com os funcionários de fato, porque quem dá as diretrizes hoje, quem caminha com as negociações é o jurídico, mas quem dá as diretrizes dos acordos, né, e passa algumas informações para o jurídico é o RH. Então eu penso que o RH ele precisa sempre deixar muito bem atualizado e o próprio RH ele precisa estar atualizado sobre esse acordo coletivo. O doutor Conrado vai falar um pouco mais sobre, esses acordos, como funciona, mas eu queria dar um exemplo aqui, que o acordo coletivo ele precisa estar tão claro para o empregado, quanto para quem está na parte de execução do RH. Eu tenho uma experiência não, eu conheci um contexto de uma história que o profissional, optou em desligar um profissional daquela empresa e o profissional de RH ele não tinha conhecimento do que falava em seu acordo coletivo. E seu acordo coletivo falava da seguinte forma, que se o profissional ele tivesse há 2 anos de aposentar, ele não poderia desligar aquele profissional. E ele não leu, foi solicitado o desligamento pela o gestor superior e o profissional do RH não direcionou e apenas fez o desligamento. Porém, os funcionários, eles sempre procuram saber quais são os direitos dele. Então, os funcionários eles são bem mais atualizados do acordo coletivo do que a própria empresa. E o funcionário sabia que se ele fosse desligado, a empresa teria que arcar com o INSS dele durante esses 2 anos. E aí, quando ele foi desligado, a empresa ele informou para a empresa: "Olha, eu estou há 2 anos de ser desligado e nosso acordo coletivo fala que não pode desligar. Vocês vão me desligar? Vamos, a gente vai te desligar." Nossa, ele ainda avisou. Ele ainda avisou. É um caso real, que eu presenciei de perto, e aí ele foi desligado e a empresa teve que arcar com esse custo do INSS desse profissional por 2 anos até ele aposentar. Então o acordo coletivo ele precisa estar muito claro, tanto para o profissional que está ali atuando no RH, quanto para os empresários e os funcionários. Quer dizer, acordo coletivo, então, né, como a Fernanda falou, fique de olho. E o acordo coletivo, especialmente depois da reforma trabalhista,
de novembro de 2017, quando a reforma entra em vigor, ele ganha uma relevância extraordinária do ponto de vista de legislação, de regulação dos direitos. Por quê? Primeiro porque a reforma trabalhista, ela trouxe, um dos motes da reforma trabalhista era o negociado sobre o legislado. O que é isso? A CLT é uma lei, então, que passou pela tramitação do Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. Ela cumpre o processo legislativo e é uma lei estatal, né? Ou seja, é uma lei estabelecida pelo Estado brasileiro. Só que no direito do trabalho, nós temos essa característica da presença dos sindicatos, né? No direito do trabalho, a gente tem o que a gente chama da dimensão individual do direito do trabalho, que é a relação empregado-empregador, e a dimensão coletiva do direito do trabalho, que são os sindicatos. O sindicato patronal, representando as empresas, e o sindicato de empregados, representando os trabalhadores. E esses sindicatos, eles podem estabelecer instrumentos coletivos que vão reger também as relações de trabalho. Então, esse instrumento ele é denominado convenção coletiva. Então, o que é a convenção coletiva? É um instrumento, um acordo feito pelo sindicato dos empregados com o sindicato das empresas, que vão aplicar, então, para os empregados e empresas submetidos àquela convenção. Então, é fruto de uma negociação coletiva, de uma negociação entre os dois sindicatos. E o acordo coletivo, ele tem na ponta o sindicato de empregados e na outra ponta ele vai ter a empresa, né? Então, essa é a diferença de acordo coletivo para a convenção coletiva. A convenção aplica para todas as empresas e empregados daquele setor. O acordo não, ele vai aplicar só para os empregados daquela empresa. E eu estou dando essa volta toda para falar o quê? Para voltar lá no negociado sobre o legislado. Ou seja, o que os sindicatos negociarem, tanto através de convenção quanto de acordo coletivo, prevalecem sobre a lei, sobre o que está na CLT. Olha que protagonismo que foi dado a essas normas, né? Então, respeitado um núcleo duro do direito do trabalho, um direito mínimo do trabalho ali, que são exatamente o salário, as férias, o 13º, o FGTS, etc., que são os chamados direitos indisponíveis, absolutamente indisponíveis, e isso aqui o sindicato não pode suprimir, não pode negociar para menos. A partir disso, os sindicatos, dentro da criatividade que eles têm, das possibilidades que eles têm, eles podem negociar. E por que isso é fundamental? Porque hoje o que os sindicatos negociam prevalece sobre a lei, né? Então, é o chamado negociado sobre o legislado. Então, hoje, e o acordo, ele prevalece sobre a convenção. Então, assim, se a gente tem a coexistência de uma convenção coletiva, vamos supor, do comércio de Belo Horizonte, a data base é março. Então, em março, os sindicatos fecham uma convenção, sindicatos empregados com sindicatos patrões. Essa convenção vai se aplicar a todos os empregados do comércio de Belo Horizonte. Mas a minha empresa, que é do comércio de Belo Horizonte, eu firmei um acordo coletivo com um sindicato de empregados. Então, o acordo que eu firmei, ele prevalece sobre a convenção. Então, olha como que é a escadinha de hierarquia das normas. O acordo está no ápice, né? Você tem a CLT, você tem a convenção e você tem o acordo. Então, o acordo hoje, eu até brinco, ele quase que torna como um instrumento de gestão da empresa também. Porque além de simplesmente regular as relações de trabalho, questões relacionadas a intervalos, a estabilidade pré-aposentadoria, que é essa hipótese que a Fernanda trouxe, né? De proteção do trabalho do menor, do trabalho da mulher, enfim, de todos os temas que são comumente tratados no acordo coletivo, mas a empresa ela também pode, aproveitando dessa supremacia do acordo sobre a convenção e sobre a lei, estabelecer condições que talvez vão lhe dar até uma condição, um diferencial competitivo no mercado, né? Eu conseguir reduzir algum custo trabalhista ou diminuir a burocracia, né, de arquivos de documentos, enfim, né? Aí tem que olhar muito o caso concreto, a necessidade da empresa, mas o acordo coletivo hoje, eu diria que é uma ferramenta que toda empresa, principalmente as grandes, porque às vezes fazer um acordo coletivo para uma pequena empresa, que tem 2, 3, 4 funcionários, não faria sentido. Mas uma empresa que já tem um porte razoável, um número de empregados razoável, essa aproximação com o sindicato de empregados, essa boa relação que Fernanda diz, e cogitar a possibilidade de um acordo coletivo, eu acho que é algo que o empresário tem que considerar mesmo, porque hoje o acordo ele tem um papel muito fundamental na regulação dos direitos trabalhistas.
E aí é preciso capacitar gestores, líderes sobre questões trabalhistas? O que que é indispensável nessa área, na sua opinião? Muito. É indispensável capacitar. Não não podemos deixar de capacitar o líder. Tanto o líder quanto o gestor, ele precisa estar eu falo que o líder e o gestor, ele é a porta de entrada para um processo trabalhista. Ele está de frente do liderado ali o tempo todo. Então ele precisa estar ciente de como funciona o acordo coletivo da empresa, ele precisa estar ciente de como que funciona os direitos daquele trabalhador conforme a cultura daquela empresa, porque existe os direitos mediante a CLT e existe a cultura da empresa. Então a gente tem que respeitar ali essa cultura e hoje a maioria dos líderes são líderes executores, que eles saem da execução e se tornam líderes. Então, quando ele sai dessa execução e se torna líder, que é a parte de gerir pessoas, eles têm um pouco de dificuldade nesse trâmite. Então é necessário, em primeiro lugar, capacitar o líder em como gerir pessoas. E após ele entender como gerir pessoas e essa parte estratégica, ele vai sair do papel da execução e vai atuar de forma estratégica ali, junto com seus liderados. Ele precisa entender de cultura, ele precisa entender sobre a estratégia interna do seu setor, qual que é a estratégia que eu preciso adotar ali no meu setor. E ele precisa entender de clima, né? Como que eu faço para manter um bom clima ali no meu setor? E de motivação, por mais que hoje a maioria dos artigos fala que a motivação ela vem de si, mas precisa ter um líder ali, um bom líder que vai motivar o seu liderado. É, e hoje em dia a gente atravessa, assim, uma mudança mesmo paradigmática, né. As pessoas que entram hoje, elas querem o trabalho híbrido, muitas, né, não veem, assim, a CLT como outras pessoas viam, enfim, uma série de mudanças que muitas vezes coexistem, né, no meio ambiente e o gestor ele precisa estar atento a tudo isso também O como gestor, diferencial. ele precisa estar atento, ele precisa estar ciente, eh, igual como falei, sobre a cultura da empresa. A cultura é híbrida? Nós temos essa cultura híbrida dentro da empresa? Não temos, então a cultura é presencial. E aí, o liderado, ele está disposto a praticar na contratação, eu até falo nas minhas contratações, hoje a FEComércio é 100% presencial, não é nossa cultura o híbrido, não temos como cultura o home office. Então eu sempre falo: "Olha, é 100% presencial, vocês estão dispostos?". Então a partir do momento que o liderado está disposto a assumir ali, ele está ciente que ele precisa adotar aquela prática, né. E os gestores, em comum, eles precisam estar atento a essa como que funciona dentro dessa organização, para que ele possa caminhar, senão, como eu falei, ele é a porta de entrada. Se ele não souber e ele estiver liberando um home office, um híbrido para aquele profissional, ele está beneficiando um profissional em detrimento do outro. E aí, pode gerar aquela confusão que a gente já conhece, né. Bom, a gente está caminhando já para o final desse episódio, e aí eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma dica, assim, que fosse central para os empresários, né, do comércio, dos serviços também, sobre o que vocês acham fundamental para evitar os passivos trabalhistas. Bom, Elisa, eu acho o seguinte, é importante a gente compreender, dentro até do que vocês estavam falando anteriormente, que eu vejo, pelo menos percebo isso nos meus estudos e na minha experiência profissional, que o trabalho hoje ele ocupa um papel diferente na vida das pessoas, né? E também a gente tem essa entrada da tecnologia, das plataformas digitais, né? Ou seja, dessa mudança que a nossa sociedade está atravessando. É algo muito disruptivo, muito diferente. E é importante os empresários, os gestores terem essa consciência, essa clareza. É aquilo que a gente falou, né? O trabalho CLT, há alguns anos atrás, era algo de desejo. Né? O meu pai trabalhou quase 30 anos numa empresa, numa grande multinacional, e ele se vangloria disso. E hoje as pessoas já não têm esse mesmo desejo, essa mesma necessidade, não veem isso como algo né, Desejável. desejável, né, assim, e para se festejar. Então, assim, é importante a gente entender que a gente está atravessando um momento de mudanças e que o trabalho, de fato, assim, se no passado ele era prioridade para muitos, hoje talvez, pelo menos esse trabalho rígido, né, diário, frequente, muito controlado, muito monitorado, ele já deixou um pouco,
né, o seu espaço para outras modalidades de trabalho, especialmente com a chegada da tecnologia. As pessoas hoje trabalham de qualquer lugar, né? A gente estava falando do trabalho híbrido, como a Fernanda falou, isso tudo depende da cultura da empresa, se você é empregado ou não, mas eu conheço pessoas que trabalham do outro lado do mundo e prestam serviço para uma empresa aqui no Brasil, não sob o vínculo CLT, né? Mas independente da natureza do vínculo trabalhista, ali, do vínculo jurídico, isso é uma realidade, né? Desses trabalhadores nômades, já tem até um nome no direito, assim, né? Você encontra artigos científicos sobre esse tema e tal. Então, eu acho assim, é importante o empresário, os gestores entenderem que a gente atravessa uma mudança de cultura. A gente tem um encontro de gerações, né, Fernanda? Assim, a gente tem um jovem de 18 anos trabalhando com uma pessoa de Isso é 60, 70 anos desafiador, dentro né? da mesma empresa, cada um com a sua cabeça, com a sua cultura, com a sua percepção de mundo. Então, eu acho isso muito importante, porque assim, o que era tolerado no passado hoje não é mais, o que era vantajoso no passado hoje talvez não seja mais. Então, toda essa, né, essa clareza, conscientizar a respeito desse novo modelo de trabalho que a gente tem, eu acho que é importante, inclusive, para a gente evitar passivos trabalhistas, né? Porque, como eu disse, assim, muitas vezes o que o meu pai viveu no ambiente de trabalho, dentro da cultura que ele tinha, dentro dos conceitos da sociedade daquela época, hoje talvez já não façam mais sentido, né? E se você adotar uma prática dessa natureza, talvez hoje isso seja considerado assédio, enfim, né? Então, assim, eu não estou falando nem que é melhor nem que é pior, eu acho que mudou. E é importante a gente entender essa mudança, acompanhar essa mudança e aproveitar as coisas boas que vêm com essa mudança, né? Com esses novos paradigmas, os novos modelos de trabalho, de empresa, de prestação de serviço, de consumo. Eu acho que tudo mudou muito, né? Há um tempo atrás, a gente ia pedir pizza, eu ligava lá na pizzaria. Hoje você entra no iFood, né? Então, tudo isso traz um novo modelo mesmo de trabalho, de consumo, e é importante a sociedade e nós, né? Os empresários, os gestores, estarmos atentos a isso, porque isso, de certa forma, impacta no dia a dia de uma empresa, de uma equipe, né? E eu acho, então, assim, resumindo, né, a gente compreender essa mudança, esse novo modelo que a gente convive nos dias de hoje, cumprir a lei sempre, né? Buscar ter uma orientação jurídica, uma boa assessoria jurídica, um departamento de RH robusto, eu acho que é sempre algo que contribui muito, não só para evitar passivo, mas principalmente para uma equipe engajada, motivada, né, que vai fazer as entregas necessárias. Eu acho que é nessa linha. Muito bom. E para você, Fernanda? Ao meu ver, é a empresa investir em prevenção. E o que seria isso? Demandar verba mesmo, orçamento, para que possa investir nessa prevenção. Porque prevenir o passivo trabalhista, ao meu ver, ele é mais barato do que passar por um passivo trabalhista. Com certeza, né? Então, a dica que eu daria hoje para o empresário é invista, disponibilize verba, porque a maioria dos empresários talvez pense, não, isso é um valor secundário, não vou investir financeiro para prevenir. E aí tem que ter essa mentalidade de ser um valor primário. Em primeiro lugar, investir na prevenção, engajar, treinar seus líderes, investir no bom clima e todas essas estratégias, elas demandam verba. Então essa verba ela já precisa estar ali no seu orçamento anual para que você possa, se isentar de um possível trabalhista e, de fato, ficar mais em conta do que você passar por um passivo trabalhista que sai mais caro do que prevenir. Tá certo, Fernanda. Muito obrigada, doutor Conrado, também pela participação aqui com a Eu gente. que Com certeza, agradeço. dicas valiosíssimas, né? A gente poderia continuar ainda por muito tempo aqui. Muito obrigado, viu, Obrigada. Elis? Um prazer, uma alegria sempre. Obrigada, Elis. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Eu te espero no próximo Conversa de Balcão. Até lá.